gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje a gente vai iniciar o nosso estudo com geometria analítica, tá bom? Mas antes, eu quero que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e dá um like aí para a gente fortalecer esse nosso vínculo, tá ok? Um abraço para vocês e vamos à aula. Então vamos lá, gente, olha só. Eu trouxe aqui uma curiosidade para a gente, falar um pouquinho de história, né? É importante que a gente se situe no espaço-tempo para a gente entender como é que a ciência ela se desenvolve, né? Então, veja bem, no século XVI, a Europa, ainda marcada por profundas transformações devido à era renascentista, estava entrando na Revolução Científica, período no qual a teologia dá lugar à ciência. A partir daí, os conhecimentos só seriam considerados corretos depois de confirmados por exaustivas experiências e pela razão. Surge então, desse processo, o método experimental, conhecido também como método científico, que é utilizado pela ciência de hoje. Eu quero abrir aqui um parênteses, e falar que desses reinados europeus, tinha um que era um tanto retrógrado, que era Portugal. Então, eu acho que não por acaso no Brasil tem tanta gente que acredita na pseudociência e em alguns charlatões. Vai se saber, né? Nesse período, René Descartes, filósofo, físico e matemático francês, ganha notoriedade pelos seus trabalhos. Porém, foi na matemática que Descartes entrou definitivamente para o hall da fama, ao idealizar um sistema que iria unir a álgebra a geometria. Nascia então a geometria analítica. Descartes também é considerado o pai da filosofia moderna e é atribuída a ele a frase penso, logo existo. Devido a essa notoriedade intelectual, ele vai ganhar admiradores de toda a Europa, da alta corte europeia, e ele se correspondia muito com essas pessoas. Ele tinha grande influência nesses meios. Mas alguns historiadores vão atribuir o fim de Descartes justamente a isso. Descartes, já com sua saúde frágil devido a uma pneumonia, teria morrido de exaustão pelas demandas impostas pela rainha Cristina da Suécia, que em sua rotina de estudo exigia do filósofo que a ensinasse das 5 da manhã sem hora para acabar. E isso o consumiu, Então a gente pode dizer que não por acaso, talvez isso seja o mal de todos nós professores. Mas tudo bem, vai. Então, gente, a geometria analítica tem por objetivo resolver problemas geométricos por intermédio da álgebra, mas também o contrário é verdade. Portanto, ela permite uma relação direta entre a álgebra e a geometria. Imagine que você quer calcular a distância de sua casa, localizada no ponto A, até sua escola localizada no ponto B. Como é que você vai fazer isso, Para solucionar esse problema, é preciso um sistema de referência capaz de localizar esses pontos. Então, vamos definir aqui algumas coisas para a gente. Então, veja só. Plano cartesiano. O plano cartesiano é composto por um par de retas perpendiculares, ou seja, que elas formam entre si um ângulo de 90 graus, denominados eixos cartesianos ou eixos coordenados, e que se cruzam justamente em um ponto denominado origem. O eixo horizontal x é denominado eixo das abscissas, enquanto o eixo vertical y é chamado de eixo das ordenadas. O eixo das abscissas é positivo à direita da origem e negativo à esquerda dela, assim como o eixo das ordenadas é positivo acima da origem e negativo abaixo dela. Iremos, a partir da origem, graduar os eixos com uma unidade. Assim, poderemos adotar a origem como ponto 0, 0. Cada ponto do plano cartesiano corresponde a um par ordenado, par, dois números reais, ordenado porque primeiro x e depois o y. E cada par ordenado vai corresponder a um ponto do plano cartesiano. O sistema de eixos determinam 4 regiões no plano, chamadas de quadrantes, como a gente pode ver aqui, adotando o sentido anti-horário, A gente tem o primeiro quadrante, cujos pontos que pertencerem a ele terão abscissa e ordenada positivos. O segundo quadrante, cujos pontos terão abscissa negativo e ordenada positivo. O terceiro quadrante, cujas abscissas e as ordenadas são negativas. E o quarto quadrante, onde
nós teremos pontos de abscissas positivas e ordenadas negativas. Vou definir aqui para vocês a distância entre dois pontos, tá? Dados dois pontos distintos, A e B, no plano cartesiano, chama-se de distância entre eles a medida do segmento de reta que tem como extremos esses mesmos dois pontos. Matematicamente, podemos ver aqui como se calcula a distância entre A e B, tá? A distância entre A e B é a mesma entre B e A. Eu vou provar essa relação aqui para que a gente tenha uma segurança. Então, gente, a gente vai demonstrar aqui como se determina a distância entre os pontos A e B, né? Então, veja, a gente tem aqui o segmento AB, né? De coordenada XB aqui. Ok, então, o que é que a gente vai fazer? Vamos determinar um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo, né? Que a gente pode observar aqui que essa medida desse cateto é justamente XB menos XA. E a medida desse cateto aqui é YB menos YA. Então, pelo teorema de Pitágoras, né, vamos chamar a hipotenusa de D, tá? Então, D ao quadrado é igual ao cateto XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, nós vamos ter a distância aqui em questão. Então está aí provado que a distância entre dois pontos é dada pela relação matemática, tá? Vamos calcular uma distância entre dois pontos. Então ele pede aqui para a gente o seguinte, ó, determinar a distância entre os pontos A, 5 menos 2 e B, 1, 1. Bom, então vamos calcular aqui a distância, né? Então a distância de A até B é a raiz quadrada de quem, né? De 1 menos 2 ao quadrado, lembre que é o x de B menos o x de A. Eu botei esse sinal aqui porque esse parênteses vai ter uma multiplicaçãozinha de sinais. Mais o YB, que no caso é 1, menos o YA, que é 5. Ok, gente, então isso aqui é igual, né, a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 9 mais 16. Isso é igual a raiz quadrada de 25. Então, a distância do ponto A até o ponto B é 5 unidades de comprimento, tá certo? Bom, no exemplo 2, ele pede que a gente mostre que o triângulo de vértices A, B e C nesses pontos é retângulo em B. Então, vamos lá. Então, veja só. Se ele é retângulo em B, significa que a hipotenusa é o lado AC, né? Então, vamos deixar isso aqui como a hipotenusa. E a gente tem os dois catetos. Então, a gente pode dizer o seguinte. Por Pitágoras... Então, gente, está aqui, não é? Como ele falou que ele era retângulo em B, significa que o lado AC é a hipotenusa. Ou seja, AB e BC são catetos. Então, vale essa relação, né? A distância de A até C é a raiz quadrada da distância de A até B ao quadrado, mais a distância de B até C. Então, vamos calcular essas distâncias. A distância de A a B, que é 2 mais 1, já fazendo a multiplicação de sinais, tá? Mais 2 mais 3 ao quadrado. A distância de B a C será 7 menos 2 ao quadrado, mais menos 1 menos 2 ao quadrado. E a distância de A até C, que é 7 mais 1 ao quadrado, mais menos 1 mais 3 ao quadrado. E de fato, né? Então veja, a distância de A a C, nós calculamos, deu raiz quadrada de 68. Agora vamos aplicar Pitágoras. Então aqui a gente tem, né?
A distância de A até B foi a raiz quadrada de 34 ao quadrado. E a distância de B até C também foi a raiz quadrada de 34, ambos ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 34, uma vez que isso daqui pode acontecer, não é? Mais 34. Isso é a raiz quadrada de 68. Logo, nós temos distâncias iguais, tá? Então, realmente, o triângulo ABC é retângulo em B. Muitas vezes precisamos calcular mediatrizes de segmentos, medidas e outros valores que estejam relacionados com o ponto médio de segmento. Vamos definir aqui o que é um ponto médio, né? Então, o ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide esse segmento ao meio, determinando dois novos segmentos de mesma medida. Dados um segmento de extremidade nos pontos A de XA, YA e B de XB, YB, o ponto médio M é dado como a média dessas coordenadas, como a gente pode ver aqui, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Então veja, observe os pontos marcados abaixo. Se C é um ponto médio do segmento BD, qual a área do triângulo ABD? Vamos aqui para a nossa figura, e aqui a gente vai dar o seguinte destaque. Note que se nós temos a diagonal C sendo o ponto médio, não é? Desse segmento, do segmento BD, vamos imaginar que D esteja a uma certa distância aqui. Note uma coisa, ó. Veja que se, como C está a 6 unidades, os 6 quadradinhos para cima, então D tem que estar também a 6 unidades para depois de C. Então, não é? A área desse triângulo, a área do triângulo, que é base, né? Que é o meio da base vezes a altura desse triângulo vai ser justamente 12, que são os 12 quadradinhos. E a base, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base tem 5 unidades. Então, a área, não é, desse triângulo nada mais é do que o meio de 5 vezes o 12. Se a gente cancelar o 2 com o 12, vai dar 5 vezes 6, que dá 30 unidades de área. Tá certo? Então, aí o problema sendo resolvido sem maiores cálculos. 3 pontos serão colineares quando estiverem alinhados. Caso contrário, sempre determinarão um triângulo. Para que 3 pontos A, B e C estejam alinhados, é necessário e suficiente que o determinante de terceira ordem, que contenha em cada linha a abscissa de um dos pontos, a respectiva ordenada e o número 1, mantida nessa ordem, seja nulo. Não é? Então, esse determinante nulo indica que os 3 pontos estarão alinhados. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Ok? Vamos fazer isso. Então aqui a nossa diagonal secundária vai dar 9. Não é? Então, esse determinante, que é diagonal principal menos diagonal secundária, está dando menos 34, diferente de zero, logicamente. Então, os 3 pontos não são colineares. Eles não estão alinhados. Tudo bem? Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de geometria analítica. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, tá? Não esquece de dar o like na nossa videoaula e até o nosso próximo encontro.